irmão, minha irmã, hoje, dia 3 de setembro de 2020, nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos do 1 ao 11. O texto diz assim: subindo numa das barcas que era a de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Então diz o texto que eles, ouvindo a voz do Senhor, lançaram as redes e grande foi a sua pesca. Que bom a gente perceber nesse texto aqui uns aspectos fundamentais para a nossa vida de fé. A primeira coisa que nós encontramos aqui é que este texto está após evento cruz de Jesus, né? Após o escândalo da cruz, Jesus então se revela para os discípulos. Mas é interessante que exatamente por este escândalo da cruz, ou seja, por causa da morte de Jesus, os discípulos perderam a esperança, perderam a alegria e agora voltaram à vida antiga. Não tinha mais sentido eles ficarem em Jerusalém, se aquele em quem eles colocavam toda a sua esperança, confiança, havia morrido. Então eles voltam desanimados à vida velha, à vida antiga, aqui simbolizados nesta pesca. Era a pesca a profissão deles, né? Pelo menos de boa parte deles. Veja que é exatamente ao amanhecer do dia que Jesus se revela. É muito interessante isto. É ao amanhecer do dia que muitas vezes na Sagrada Escritura Deus se revela. Deus realiza grandes feitos com o seu povo. No Antigo Testamento, por exemplo, quando o povo estava saindo do Egito em busca da terra prometida, diz que na vigília da manhã Deus se revela ao seu povo numa coluna de fogo e numa nuvem. É exatamente ao amanhecer do dia também que as santas mulheres, Maria Madalena e outras, foram ao túmulo e fizeram a experiência do Cristo ressuscitado. E aqui, exatamente ao amanhecer do dia, ou seja, depois de uma noite de luta, de uma noite de dificuldade, nesse caso uma noite de pesca sem pescar nada, Deus, na pessoa de Jesus, vem ao encontro dos discípulos. Que coisa bonita a gente entender que Deus é nosso amigo, que Jesus é nosso amigo. E como é bom a gente ter Jesus como amigo. Como é bom a gente contar com Deus que mesmo diante das nossas teimosias, das nossas fragilidades, Ele não se cansa de vir ao nosso encontro. Porque os discípulos estavam fragilizados, os discípulos tinham de certo modo até perdido a crença, a fé, né? Não tinham mais nenhuma esperança de um reencontro com Jesus vivo, pois Jesus agora é o amigo que eles compreendem e que vai ao encontro deles, e que reanima-lhes a fé, que lhes reanima a fé. É muito interessante isto. Depois de uma noite inteira sem pescar nada, noite de tribulação, noite de dificuldade, até porque o mar, na Sagrada Escritura, simboliza exatamente isto, dificuldades, tribulações. Talvez aqui uma pergunta para nós. Qual é a noite que estamos vivendo? Quais são as dificuldades, as tribulações? E talvez por causa disso estamos tão desanimados. Quais são as dificuldades na evangelização? Pois bem, veja que Jesus pede a barca de Pedro, e a barca de Pedro é um símbolo da igreja. Isso para dizer que é através da igreja que Jesus fala, e Jesus não sai desta barca, mesmo diante do mar, mesmo diante das tribulações, Jesus está nesta barca, Jesus está conosco. Mas Jesus está na barca da nossa vida também. Jesus está no barco ou na barca da nossa família, do nosso trabalho, da nossa vida profissional. A questão é que na nossa teimosia, às vezes nós não escutamos a Deus e queremos fazer tudo sozinhos. Quando nós não escutamos a Deus e tentamos fazer tudo com as nossas próprias forças, nós não damos frutos. Nem sempre as coisas dão certas quando nós não escutamos a Deus, porque não escutar a Deus é sinônimo de fazer coisas erradas. É sinônimo de não termos progresso. Eu comparo ao filho que não escuta os seus pais. Geralmente ele não progride na vida e faz muita besteira. Nós também, quando não escutamos a Deus, fazemos muitas besteiras. Escutemos a Deus. E é no amor que nós escutamos a Deus. Veja que foi o discípulo amado que disse, é o Senhor.
ele escutou a Deus. E depois, escutando a Jesus, que é Deus, eles fazem uma belíssima pesca. Primeira coisa, e aqui para concluir, não nos desesperemos, Ele está conosco. Segundo, Ele não nos abandona mesmo em meio às tribulações, Ele vem ao nosso encontro. Depois, escutemos a Deus, e escutando a sua voz, que é importantíssimo para a nossa vida, lancemos nossas redes. Tiremos a escuridão da nossa vida e deixemos que o amanhecer seja brilhante, seja cheio de riqueza. Deus está contigo, não tenha medo, tá bom? Um grande abraço, fique em paz.